Meus alunos e alunas do nono ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês, fazendo aqui um comentário dessas atividades propostas na página 71, envolvendo esse tópico, a proporcionalidade entre grandezas. Então vamos analisar aqui o quesito número 11, classifica as grandezas de cada situação a seguir como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Então, a primeira situação, vamos analisar velocidade média e o tempo gasto para percorrer um determinado trajeto, né? Então, o que a gente vai analisar? Quanto maior a velocidade média, menor será o tempo gasto para percorrer determinado trajeto. Se a velocidade for menor, o tempo vai ser bem maior, né? Para se chegar a percorrer aquele trajeto. Então a gente está vendo aqui que se uma grandeza aumenta e a outra com certeza diminuir, no caso aqui, vamos fazer aqui um exemplo. Se você tiver um determinado percurso, vamos imaginar que esse percurso tenha 100 km. Então, um veículo que vai com a velocidade de 100 km por hora de velocidade, ele vai passar 1 hora para chegar a concluir esse trajeto. Se ele for numa velocidade de 50 km, ou seja, a metade da velocidade que ele foi no início, ele vai passar o dobro do tempo, né? No caso, vai passar 2 horas. Ou seja, nós estamos dividindo a velocidade média dele, reduzindo para metade, ou seja, dividindo por 2, e a gente vê que o tempo para fazer o trajeto vai dobrar. Então a gente está vendo aqui que são grandezas inversamente proporcionais, né? Eu vou indicar aqui apenas por I e P, inversamente proporcionais. Número de pães e quantidade de farinha de trigo para fazer esses pães. Então imagina que se você usa determinada quantidade de trigo para fazer um pão, para fazer 2 pães você vai usar o dobro dessa quantidade de trigo, né? Para fazer 3 pães vai usar o triplo dessa quantidade de trigo. Então aqui na letra B nós temos, analisando e estamos vendo que são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou colocar aqui um D e um P para significar isso. A idade e massa de uma pessoa. Lembrando aqui que a massa, a gente fala o popular peso, né? Mas na verdade, quando nós subimos em uma balança, o número que aparece ali representa a nossa massa, né? Os 70 quilos, os 50 quilos. Então, idade e massa de uma pessoa, eles não são proporcionais. Não tem proporcionalidade entre eles, nem direta e nem inversa, né? Então aqui são não proporcionais. Não proporcionais. E número de máquinas de um mesmo modelo e o tempo gasto para execução de certo trabalho com essas máquinas. Então, imagina que você tem uma máquina faça um determinado serviço dentro de 10 horas, por exemplo, né? Então, se você, ao invés de uma máquina, colocar 2, esse mesmo serviço, com a máquina com as mesmas características da primeira, será feito em um tempo menor, né? Claro que se uma máquina faz em 10, 2 máquinas vão fazer em 5, né? 4 máquinas vai fazer um tempo bem menor, 3 máquinas vão fazer no tempo bem menor do que 5 horas. Então nós estamos vendo aqui que uma grandeza está duplicando e a outra grandeza está sendo reduzida pela metade, né? Então aqui também são exemplos de grandezas que nós chamamos inversamente proporcionais, que eu estou indicando aqui só por I e P, inversamente proporcionais. Então na letra A gente viu que são inversamente proporcionais, na letra B, diretamente proporcionais. Na letra C, não tem proporcionalidade entre idade e massa. E na letra D, grandezas também inversamente proporcionais. Tá certo?
aqui no quesito, o 12º, considerando que 100 gramas de maçã contém 84 gramas de água. Então imagine aí que você compra 100 gramas de maçã e aqui nessas 100 gramas tem 84 gramas de água, né? Então vamos analisar essas situações. Quantas gramas de água há em 200 gramas de maçã? Então, o primeiro questionamento é: quantas gramas de água há em 200 gramas de maçã? Então, pelo que foi dito aqui, se eu tenho 100 gramas de maçã, nós temos 84 gramas de água, né, de H2O. Então, se nós tivermos o mesmo tipo de maçã, né, por exemplo, e se nós dobramos para 200 gramas, né, se eu saio de 100 para 200 gramas, então a quantidade de água também vai dobrar. Então, veja aqui o que nós vamos fazer, porque se 100 gramas tem 84, e nós vamos dobrar essa massa, né, de maçã para 200 gramas, vai também dobrar a quantidade de água que vai ter nessas 200 gramas. Então, de 84 vai ser o dobro de 84, que você vai ter 168 gramas. Né? Então, a gente estaria aqui no primeiro questionamento, quantas gramas em 200 gramas de maçã? Nós vamos ter 168 gramas. Então, imagine que em 1 kg. Então, vamos lembrar aqui, usando essa mesma relação inicial de que 100 gramas tem 84 gramas de água, se eu vou para 1 kg de maçã, eu vou sair, né, lembrando que 1 kg são 1000 gramas, então veja que eu teria 10 vezes essa quantidade de maçã. Então, se eu tenho 100 gramas e eu multiplico esses 100 gramas por 10, nós vamos ter exatamente 1000, né? 100 vezes 10, 1000. Então, eu estou vendo que a outra grandeza também será multiplicada por 10. Então, se 100 gramas tem 84, e eu multiplico 100 vezes 10 e encontro 1000 gramas, que é 1 quilograma, a outra grandeza multiplicada também por 10, 84 vezes 10, você vai ter aqui 840 gramas. E a outra situação é se nós tivermos 5 quilogramas de maçã, 5 quilogramas de maçã representam 5.000 gramas, né? Então, esse valor 100 gramas, ele vai ser multiplicado 50 vezes para encontrar essas 5.000 gramas. Então, veja que se eu tiver aqui 100 multiplicado por 50, a gente vai ter 5.000 gramas. Então, o outro valor também será multiplicado por 50. Então, eu vou ter 84 multiplicado por 50. Nós vamos ter aqui 4 vezes 5, 20, vai 2. 5 vezes 8, 42, 42. Então, se eu tenho 5.000 gramas de maçã, nós vamos ter aqui 4.200 gramas de água, né? Só lembrar que se uma grandeza duplica, a outra também duplica. Se uma quadruplica, a outra também quadruplica. Ou seja, se nós multiplicamos uma por 10, a outra também será multiplicada por 10. Se nós multiplicamos uma por 50, a outra também será multiplicado por 50. Então, aqui, nesse item, nós temos, quando for 1.000 gramas, nós vamos encontrar 168 gramas, que é o primeiro, né? 168 gramas. Quando nós tivermos 1.000 gramas, nós vamos encontrar 840 gramas. E 5.000 gramas, a gente vai encontrar 4.200 gramas de água.
identifica as grandezas envolvidas nessa situação. Então, essas grandezas que a gente está vendo aqui é a massa de maçã, e a outra grandeza é a massa de água, né? Ambas aqui estão em gramas. Essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então a gente vê aqui que essas grandezas são diretamente proporcionais. E a letra D, divida cada quantidade em grama de água da maçã com a sua respectiva massa da maçã. Então, aqui é você dividir 84 dividido por 100. É você também dividir 168 por 200. E você dividir também 840 por 1000. Como também dividir 4.200, dividido também 4.200 por 5.000. Então, essas divisões, todas elas você vai encontrar o único valor, que representa, se vocês verificarem na calculadora de vocês, que vocês podem estar aferindo, dividindo 4.200 dividido por 5.000, você vai encontrar 0,84. Dividindo 840 por 1000, você vai encontrar 0,84. 168 por 200, 0,84. 84 por 100 também, você vai encontrar 0,84, que é a razão, né, a proporcionalidade entre essas grandezas. E aqui, no 13º quesito, o quadro mostra a velocidade média de um automóvel e o tempo que ele leva para percorrer determinado trajeto. Então, o que a gente vai analisar aqui? Velocidade km por hora. Se ele estiver a 120 km por hora, ele vai passar 1 hora para fazer esse percurso. Com a velocidade menor, né, 80 km por hora, ele gastará 1h30, né, 1h30 minutos. Com a velocidade de 60 km por hora, ele vai passar 2 horas para fazer esse percurso. E com a velocidade de 48 km por hora, ele vai ter um tempo aqui de 2h30, ou seja, 2h30 minutos. Então, vai a pergunta: qual a velocidade média do automóvel para percorrer esse trajeto em 2 horas? Então, analisando a tabela, em 2 horas, a velocidade média dele vai ser de 60 km por hora, né? Você pode observar na tabela, você vai encontrar aqui 2 horas, desculpa, aqui mais é 2h30, né? Vamos analisar direitinho aqui. Qual a velocidade média do automóvel em 2h30? Não é 2 horas, ainda tem meia. Então, 2h30, nós vamos ter aqui, no caso, são 48 km por hora, né? 60 km se ele chegasse, fosse somente 2 horas, mas aqui é 2h30, 2h30. Quantas horas o automóvel levará para percorrer esse trajeto se a velocidade média for 80? Então, se ela for 80, ele vai... o tempo dele vai ser 1h30, 1h30 minutos, né? 1h30. As grandezas, velocidade e tempo são diretamente proporcionais? O que vocês acham? Uma foi dividido por 2, no caso aqui 120 foi dividido por 2, encontramos 60, e 1, né, foi multiplicado por 2. Então, nós estamos vendo aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Então, multiplique cada velocidade com o seu respectivo tempo. O que acontece? Se você multiplicar 120 vezes 1, você tem 120. Se você multiplicar
60 vezes 2, você vai encontrar também 120, né? 80 vezes 1,5, você vai encontrar 120. Se multiplicar 48 vezes 2,5, você vai encontrar também 120, né? Então, você está vendo que existe essa proporção, né? Inversa, né? No caso, são inversamente proporcionais, e que o produto da velocidade com o tempo, esse produto são iguais, né? Então aqui fica esse comentário em relação a esses quesitos, e vamos aí para o próximo, né? O próximo vídeo, falando de grandezas diretamente proporcionais, ok?